Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MesaCast Fontier Kikawase, aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou Karina Quintanilha, advogada e socióloga, integrante do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas, que está organizando esse MesaCast aqui nos estúdios da FEFELESH. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a Duduzo Siba, uma multiartista sul-africana, com uma carreira excepcional aqui no Brasil, no mundo das artes. A Duduzo que chegou a trabalhar com grandes artistas como Lued Luna, Lena Barulli, Otis Selimani, também com o fotógrafo Bob Wolfson, e atualmente integra a companhia do Teatro Oficina. Além do lado artístico, a Duduzo também é uma referência que tem se destacado como ativista das diásporas negras e do movimento abolicionista, integrando o Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas desde 2018 aqui na USP. Seja muito bem-vinda, Duduzo. Obrigada, Ká. Obrigada, Duda. É um prazer de estar aqui hoje, principalmente para ter essa oportunidade de ter essa conversa, de conseguir trazer um pouco das camadas da minha vida, né? Elaborar um pouco das coisas também. Eu dei uma sumidinha nas redes, indo atrás da minha carreira, tentando estruturar a minha carreira. Eu acho que tá nesse lugar onde eu preciso dar essa volta e falar o que eu estava andando fazendo no Brasil, né? Que bom, então, que hoje a gente vai ter a oportunidade de escutar bastante, né, dessas histórias, da trajetória da Duduzo. E também estamos muito bem acompanhados aqui da estudante de Ciências Sociais, a Maria Eduarda Bromonschenkel, que é bolsista do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui com a Duduzo. Eu sou a Duda, sou aluna de Ciências Sociais aqui na USP, estou concluindo meu curso esse ano. Também sou comunicadora no terceiro setor e sou bolsista, né, e pesquisadora de graduação no Fronteiras. Prazer. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria, Duduzo, que você contasse um pouco para a gente da sua história, da sua família na África do Sul, da cultura do seu povo, os idiomas falados. E a começar pelo seu nome, né, Duduzo? Conta um pouquinho dessa história, os significados pra gente. Ok. Meu nome completo, porque eu acho que eu ando usando o nome que cabe para as pessoas pronunciar, né? Isso. Meu nome é Nduduzo Gaudência Dlamini Sibalukhulu Sembathamkhonto Fezi Emathemahle Ndlovu Magaduzela Jamaka Sijatu Khuzela kaNgobokazi yena owaphansi esiphahleni saNombewu. Bem pequeno, né? Sim. Eu sou da África do Sul, de um lugar chamado KwaZulu-Natal, que é a terra do povo Zulu, um lugar muito maravilhoso, muito rico de cultura, de tradição, de espiritualidade também. Eu acho que é uma coisa mais forte do meu povo. Nós somos um povo muito conectado espiritualmente. Nossa ancestralidade realmente é uma coisa que vive e vibra na gente diariamente, sabe? Eu nasci num lugar que a gente vive muito de música, dança, união. A gente sempre está unido. Tipo, não é somente minha família, que é muito grande. Normalmente nossas famílias são muito grandes, né? Mas eu venho também numa comunidade que é muito unida, assim. Nossas comunidades normalmente criam todos os filhos da comunidade. Tipo, eu não tenho um lugar de dizer, ai, minha mãe, minha mãe. Se você vai perceber, eu tenho várias mães, Ai, que legal. que não somente são minha mãe materna, mas a gente cresce nessa cultura que o vizinho, minha mãe e meu pai, meus irmãos, meus tios, é tudo na minha comunidade, assim. E eu sou número 5
de 6 filhos, porque minha mãe sempre fala assim, de números, porque ela fala, ai, vocês são muitos, às vezes eu esqueço os nomes. Aí eles falam, eu sou número 5. E eu tenho muito sorte, porque eu nasci, eles falam que eu sou a caçula das meninas. Porque eu tenho meu irmão que vem depois de mim, que ele é caçula, Que é o número 6. o número 6. Mas agora que ele faleceu, eu voltei a ser a caçula da família, tipo assim. Então, voltou a todas as responsabilidades dele, voltou para mim. E nessa família, gente, eu venho de uma família muito, muito louca. Para começar, Dudu, eu sempre me lembro de você contando as diferentes idiomas dentro da sua própria Ah, é? casa. Como que era Sim, isso? por isso eu tô indo, tipo, eu tô indo, é muito loucura. Minha mãe é do Joanesburgo, meu pai é do KwaZulu-Natal. Aí minha mãe e meu pai casaram quando eles eram bem jovens. E porque a minha mãe é do Joanesburgo, a etnia dela é Soto, mas talvez é Soto com um pouco de Tswana, um pouco de Xangane. Aí minha mãe já vem falando 5, 6 idiomas. Olha só. Meu pai já fala também 4, 5 idiomas. Então, África do Sul tem 12 idiomas oficial, além das outras idiomas que não são oficializados dentro do país. Aí, dentro desses idiomas, eu falo 11, porque o 12 é de Libras, né? Aí, dentro da minha família, a gente se comunica em 7, 8 idiomas. Dependendo de quem está falando, a gente pega o metade. E eles falam, o povo sul-africano é um povo muito louco na questão de linguagem, porque a gente faz transição entre 3, 4 idiomas na mesma fala, E sabe? qual que é o idioma que você mais gosta de falar? Gostar de falar é Zulu, né? Porque talvez não é não gostar, mas realmente vem do lugar que é um idioma que eu mais consigo me expressar. É o primeiro idioma que meus pais introduzi, que é um idioma que eu consigo se comunicar com meus ancestrais. É o idioma que é mais falado dentro da minha casa também. Então, seria mais Zulu, inglês e Sotho, né? Essas 3 são mais ou menos ali. Aí os outros, é. Só 3, né? E Dudu, em diversas ocasiões, eventos, né, de debates que a gente acompanha, você traz muito a importância da luta contra o apartheid na África do Sul. Queria um pouco que você contasse, né, para o pessoal que está acompanhando o MesaCast, qual que é o significado dessa luta para os povos do continente africano e como que você acha que a gente aqui no Brasil pode aprender com essas lutas. É, é sempre difícil para falar para o continente em si, né? A África tem mais de 54 países e muito mais história e coisas que acontecem dentro do continente. Mas falando um pouco sobre África do Sul, agora a gente vai voltar um pouco atrás. Eu nasci em 1988, né? Eu acho que era pouquinho, 5, 6 anos antes do fim de apartheid, como eles colocaram para a gente, né? Mas é que o apartheid, na verdade, nunca acabou. Exato. E sendo uma imigrante, morando aqui no Brasil, me faz realmente entender por que eu falo que o apartheid nunca acabou e também me faz entender o lugar que eu estou aqui no Brasil e conseguir ter outra visão diferente do que as pessoas que nascem aqui no Brasil, né? E levando as coisas que a gente vivia na África do Sul e chegar no outro lado do mar e ver que, nossa, são muito semelhantes, só que o Brasil é um pouco mais grande do que a África do Sul e a estrutura é um pouco mais complexa do que a África do Sul, mas é a mesma coisa. E essas lutas não são as lutas que, na África já é apartheid, mas são as lutas que realmente hoje a gente está Acontece. ainda continuando
nessas lutas de conseguir nossa terra de volta, né? Mas tem uma diferença muito grande para mim, que eu sinto que, de uma certa forma, é um choque cultural. Para a gente conseguir estar nessa forma que a gente está na África do Sul, quando a gente vai falar em comparação à apartheid, realmente foi a luta das mulheres da África do Sul e das crianças, Olha só. as estudantes, né? A maioria das, você chama greve ou protesto, Paralisação. manifestação, paralisação, maioria na história da África do Sul, você vai ver, as pessoas que puxavam esses movimentos sempre foram os estudantes ou as mulheres, né? O mundo conhece a história do Nelson Mandela com essa figura tão grande que fez tanta coisas para o continente inteiro, porque ele não somente somou um lugar de ser essa pessoa, figura para a África do Sul, mas para o continente inteiro. Só que na história do Nelson Mandela, eles apagou a história tão importante que era da Winnie Madikizela Mandela. Porque através de apagamento, né? entender a história da Winnie Madikizela Mandela, você entende a perseguição que o povo sul-africano tinha que viver enquanto Nelson Mandela estava preso. E se a Winnie Madikizela Mandela não foi na frente da luta, talvez ninguém ia saber sobre a história do Nelson Mandela, Exatamente. né? Aí, aqui no Brasil, eu olho e vejo que o mais que tem muitas mulheres que estão na luta, mas falta realmente oportunidades para essas mulheres ocupar os espaços aonde que eles consigam efetivizar realmente as mudanças que são necessárias para acolher todos os seres humanos que estão nesse país. Exato. Porque eu acho, né, Duduzo, que a gente está nessa luta por igualdade e paridade de gênero, que não é só uma luta política, né, mas é uma luta por paridade em todos os lugares, por paridade de fala, por direito à fala, direito de ocupar certas posições. Então é um desafio brasileiro, acho que é um desafio no mundo todo, mas é muito bom te ouvir e a gente retomar um pouco disso, né, e pensar que o que a gente está tentando agora no passado foi muito pior, mas a gente não melhorou. A gente tem que continuar por uma luta de igualdade de gênero. Mas você começou a falar um pouco da sua chegada no Brasil. E a gente sabe, né, a gente que te conhece muito bem, que toda a sua história, desde que você chegou aqui no Brasil, a sua experiência de migrante aqui, dá um Mulher livro migrante. de mulher migrante, exatamente. Mulher migrante africana. Africana, exato. Dá um livro ou um filme, né? Inclusive tem um filme de longa-metragem para ser lançado sobre a sua história. Então eu Sim. queria que você contasse um pouco da sua experiência de chegada, da sua vivência aqui no Brasil, um pouquinho pra gente. O pouquinho, eu não sei aonde vou resumir 11 anos da minha vida, né? Porque são 11 anos no Brasil. Inclusive, esse mês eu cheguei no Brasil dia 17 de setembro de 2013, né? Uau! É que eu cheguei no Brasil sem a intenção de ficar tanto tempo, né? Isso não foi meus planos, meus desejos, meus sonhos, Nada disso, né? nada disso, né? Só que entendendo a minha espiritualidade, minha ancestralidade, eu cheguei a aceitar que eu estou aqui e eu não estou aqui sozinha, né? Eu tenho uma força imensa que é uma força dos meus, né? Que me guia, que me protege, que me leva a qualquer canto que eu estou. Minha chegada no Brasil é uma coisa, muitas pessoas iam querer dizer, é triste. Porque, infelizmente, as pessoas só querem acolher as pessoas quando eles conseguem sentir dor, ou sentir pena, ou exato. sentir, coitado, sabe? Nesse lugar de se rachar superior nessa situação, porque nunca vivi. Então, eu sou um pouco melhor do que você, porque você nunca passou as coisas que, né? Aí, mas ao mesmo tempo, para mim, isso foi minha força. Porque quando as pessoas me acolhem como coitado, eles chegam com esse pensamento que a gente vai pegar uma coitadinha da África, uma mulher preta que foi preso, e a gente vai Vitimizando, ajudar, né? sabe? A gente vai. Aí
eles conseguem se aproximar nesse sentido. Só que eu tenho uma sorte de uma história muito forte da África do Sul, né? Que me faz estar nesse país e conseguir lutar. Sim, a Porque sua ancestralidade. a luta não é uma coisa que eu aprendi aqui no Brasil quando eu fui, quando meus direitos e minha liberdade foi retirada de mim, sabe? A luta já é uma coisa que corre na minha veia. Já é uma coisa que corre desde os meus ancestrais, desde a época de apartheid, porque eu já estava ali, crescendo ali, vivendo ali, entendendo a luta, a estrutura da luta, mas que eu não estava tão próximo das lutas, porque na África do Sul eu sempre falo que eu nunca senti a necessidade de realmente estar na luta todos os Sim. dias, que é diferente do que aqui. Aqui você é obrigado realmente estar na luta, porque se você não está, não existe uma coisa, não existe outra coisa, que é diferente na África do Sul. África do Sul a gente tem nossa cultura, que protege a gente. Quando eu falo de cultura, eu não estou falando de coisas religiosas, porque as pessoas aqui no Brasil normalmente confundem isso. Mas nossa cultura é mais tradição e ancestralidade. E isso é um lugar para a gente realmente se sentir inteiro, né? E quando você se sente está inteiro, você não precisa de outros canais de tentar sobreviver. Sim. Na África do Sul, eu nunca teve necessidade de sobreviver. Só que aqui eu sou obrigado a sobreviver. Não é porque para ter minha vida, mas minha sobrevivência significa que tem tantos outros vidas que consigo ver eu levantando todos os dias, alcançando ou conquistando coisas da minha vida. E essas pessoas conseguem ter esse exemplo que eu não tive quando eu cheguei aqui no Brasil. E eu acho que tem um pouco de esperança também, né? Você comentou que você está acostumada a lutar, né? Mas você chega no Brasil e você é vítima, né? Você é sobrevivente desse encarceramento em massa brasileiro, porque você chega nesse contexto de guerra às drogas que a gente enfrenta aqui. Então, eu acho que assim, desafios você teve um monte e tem até hoje, né, Dudu? São muitas batalhas, né? Oi, Brasil! Prazer, você chegou no Brasil assim, desafio. Direitos, cadê? Mas eu acho que, né, te ouvir, né, você falar um pouco, vem da minha cultura isso, da luta cotidiana, mas lá você tinha essa opção. Aqui não. Aqui, se você não luta, você é vencida, né? Então, conta um pouco pra gente isso, dessa sua experiência, né? Inclusive eu queria já aproveitar para você contar, né, você mesmo protagonizando uma Exato. luta, que é a campanha do Dudu Tem Voz, do Dudu Fica. Como que surge isso? Como que você consegue mobilizar também redes de apoio, né? E a força também, né, da cultura e das artes que você carrega com você desde a África do Sul, mas conseguiu trabalhar e se desenvolver aqui, né, no Brasil. Oh, é, eu, principalmente, eu vou ser bem sincera, eu não acredito que eu mobilizo. Eu Ah, acredito que minhas ancestrais mobilizam. Porque eu não acredito que eu tenho a força e capacidade dentro de mim de chamar tantas pessoas que eu vejo na minha vida e realmente conseguir acolher essas pessoas numa certa forma, ou essas pessoas me acolher. Então, sempre essa energia dessa força que é muito mais maior do que eu, que sempre está na frente em tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que minha história minha história traz as pessoas na minha vida, né? E traz as pessoas que realmente entendem a mulher que eu sou, as pessoas que entendem o que é estar numa situação que eu estou. Porque, gente, eu cheguei aqui no Brasil, fui preso. Tirou 4 anos, 6 meses da minha vida. Aí tem que lembrar, eu cheguei aqui com 25 anos. Eu não era ainda uma mulher que eu sou hoje. Não tinha tantas experiências de vida, eu não vivia tantas coisas. E hoje eu consigo olhar para minha história e ver tantas pessoas que estão na minha vida hoje e me choca como essas pessoas chegou. Mas essas pessoas chegou porque cada pedacinho da minha história tocou alguma coisa ou é semelhante a alguma coisa que você conhece. Tem um tio, tia,
vizinho. Aqui no Brasil é impossível que a população brasileira não conhece uma pessoa que foi preso. Sim. Isso é uma tristeza. Mas quando você fala, tá bom, todo mundo conhece alguém que foi preso, mas cadê essas pessoas hoje? Aquela pessoa que você conhecia, que foi preso, o que Onde aconteceu? ela tá? Onde ela está? Quando eu saí da prisão, o que aconteceu? Sabe? Ninguém consigo te dizer. Então, para mim, isso foi, então quando você vai na prisão aqui no Brasil, acabou com tua vida. Tipo, você não tem direito de sonhar, você não tem direito de trabalhar, de estudar, de mudar a tua vida, de ressocialização, de nada. Porque não tem nenhuma comunidade que acolhe, o próprio Estado não tem ferramentas para te acolher. Não tem lugar onde o Estado se responsabiliza para essas pessoas que estão deprimidas de liberdade para sempre. Porque, infelizmente, quando você passa pelo sistema carcerário brasileiro, isso é uma mancha para sempre. E, Dudu, no caso das mulheres e homens migrantes, né? Depois da prisão ainda tem mais uma punição, que é a ameaça de expulsão, né? Que você ainda está enfrentando até hoje, mesmo já tendo cumprido uma pena, mesmo já tendo conquistado, né, outros direitos de anulação desses registros criminais, né? Toda a questão das lutas que você conquistou de fato, desde desse período em liberdade. Mas seria importante você contar um pouco o que representa essa ameaça de expulsão, né, no cotidiano, né, para você e para outras mulheres também migrantes. Ahn, o decreto de expulsão é uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo, se as pessoas que tomam essas decisões, que a gente vai entender quando eu falo as pessoas que tomam essas decisões, eu estou falando sobre os homens brancos que estão ali nos escritórios, que tem acondicionador, que tem motorista, que tem faxineiro, que tem cozinheiro lá em casa, aí só vem com a cravata e toma a decisão da mesa sobre as vidas dessa população que nunca vai sentir na pele o que é ser uma mulher preta africana imigrante. Nunca vai sentir na pele o que é ser uma mulher preta ou um homem preto. Tipo, são essas pessoas que tomam as decisões. Só que eu sempre falo, seria muito difícil para alguém que nunca passou um dia de fome advogar para as pessoas que passam fome todos os dias. Não é impossível, mas é Muito difícil. Quando a gente fala de questão de expulsão, por exemplo, para mim, eu pensei, quando eu paguei minha punição, e ganhou minha liberdade, o que eles falaram que é liberdade, eu pensei, acabou, agora minha vida, eu vou somar minha vida, revoltar no mundão, viver minha vida de boa. Só que, como eu falei, a punição é para sempre. Você carrega isso para sempre. E se você é uma pessoa que não consegue alcançar os lugares, conhecer as pessoas, mobilizar a campanha, porque não é nem eu que mobilizou a campanha, E o foi os que foi brasileiros que essa estão na minha campanha? vida. O que foi essa campanha, Dudu? Vamos voltar lá no dia 8 de março Sim. de Nós vamos voltar 2018. um pouco atrás. Gente, então, enfim, essa vida é muito. A gente precisa de livro mesmo. É intensa, né? Quando eu ganhei minha liberdade, em 2017, eu pensei que eu ia embora. E aí eles falaram: não, você vai ficar assinando cada 3 meses. Tudo bem, ótimo. Só que não teve lugar para me acolher. Eu não conhecia ninguém aqui no Brasil. Eu cheguei nem com a intenção de ficar no Brasil. Então, o Brasil era realmente um lugar de tirar férias e voltar. Só que eu tô aqui. Aí, você vai ter que entender. Quando eu saí da prisão, sem estrutura nenhum do governo, nem do Estado, nem ninguém, eu tinha que realmente tentar sobreviver. Aí, qualquer qualificação da África do Sul aqui no Brasil não serve. Então, eu já não tenho nada acadêmico para comprovar minha existência no Brasil. Aí isso significa que ninguém vai me dar trabalho. Principalmente, ninguém vai dar o trabalho para uma mulher que acabei de sair da prisão. Essa mulher é migrante, não tem parente, família, nem amigos no Brasil. Não conhecia ninguém. Aí, Mas tinha uma pessoa calma, muito importante no a gente caminho. vai chegar. E aí,
Quando eu estava dentro da prisão, em 2015, eles lançou um projeto chamado Voz Próprio. Através desse projeto, eu conhecia a professora da USP, Carmina Juarez, e essa professora vem no PFC para dar oficinas de canto. PFC é Penitenciária Para Feminina da de Capital, Carandiru. para quem não conhece, né? Sim. Aí, conheci essa mulher lá, só que ela falou uma coisa para mim, sabe? Ela falou, um dia eu vou levar vocês na Universidade de São Paulo para cantar. Aí eu pensei, eu preciso estar na Universidade de São Paulo, eu preciso uma entrada lá, eu preciso terminar minha faculdade. Você já tinha ouvido falar da Universidade de São Paulo, sim? Eu não conhecia, eu já ouvi falado. E também entendendo que qualquer país deve ter uma universidade. E São Paulo tem que ter uma Várias. universidade, sabe? Tipo, que é do estado desse país, sabe? Sim. Quando a gente fala do estado de São Paulo, tem que ter uma universidade do estado de São Paulo. Tem que ter uma universidade do estado do Minas Gerais, do estado do Rio. Todo esse estado tem que ter. Então, essa era mais ou menos o meu entendimento. Só que o que eu não sabia é que o Brasil não acolhe todos os povos brasileiros na mesma forma, igual. Era chocante para chegar na Universidade de São Paulo e não ver a representatividade dos corpos pretos dentro da universidade. Daqui, né? Aqui, da USP, da onde USP. estamos agora Sim, gravando o sim, MesaCast. Né? Aí isso para mim foi meio... Universidade? Tá bom. E primeira vez que eu pisei aqui era em agosto de 2017. Eu recebi uma convite da professora Carmina Juarez de vir assistir uma peça de teatro dos alunos que ela fazia o trabalho de canto, mas que ela começou, ao mesmo tempo que ela começou o projeto Voz Próprio dentro da Na PFC. penitenciária. Então, a gente mais ou menos se conhecia à distância com esses alunos. Quando eu vim, eles pediram para a gente cantar. A gente cantou, a gente fez uma apresentação. E Na Escola de Artes Dramáticas. Sim, na USP. Na EAD. Aí o diretor da peça, em último canto, em último pranto pelos anjos caídos, ele me chamou e falou, não é possível que a gente tá fazendo uma peça que fala sobre encarceramento em massa e você não tá nessa peça com um argumento Olha vivo. só. Você é a única pessoa dentro desse teatro que sabe viveu o que é isso. o que é. Então não é possível. Ali começou o sonho da Duduzo ser artista. A Duduzo voltou a sonhar, né? A Duduzo voltou a sonhar. Mas a Duduzo sonhou em quê? Eu só vou cantar. Cantar para sobreviver. O sonho era para sobreviver. Não é o sonho que eu tô sonhando. Hoje eu tô sonhando mais. Tô longe Os dos meus sonhos sonhos. estão se multiplicando. Nossa, até eu tô vivendo alguns sonhos que eu nunca nem sonhei. Olha só. Olha a vida. Aí, através dessa apresentação, eu entrei nessa peça e virou a chave em mim, que, nossa, esse é um lugar para mim. Realmente, eu me sinto acolhido aqui. Eu consigo contar minha história e sentir um pouco de liberdade, sabe? Aí, dentro da peça, quando a gente estava na produção da peça, aí eu recebi uma intimação que caiu decreto de expulsão. Olha aí. É ali que começou Aí um dia a gente estava estreando, eu fui na peça, eu cheguei, as pessoas, você não vai fazer suas contrarregragens? Eu falei, não, porque hoje eles me falaram que eu posso ser expulso a qualquer momento, qualquer dia eu posso ser, sabe, eles podem me mandar embora. E naquela época, ninguém sabia o que Ninguém era sabia o que é expulsão. né? Não. Todo mundo pensou que é a deportação. Eu falei, não, é um pouco mais diferente do que a deportação. Isso é uma coisa específica para as pessoas que passou pelo Migrantes, sistema exato. carcerário, sabe? E, tipo, isso significa que eu não posso voltar para o Brasil durante o dobro da minha pena. É uma nova pena, uma nova punição, né? O dobro. O dobro. O dobro, porque qualquer trabalho que eu já comecei, eu tinha que deixar em 2017 por 14 anos. Imagina o quanto que o Brasil perderia sem Duduzo aqui 14 anos. nos nossos teatros, nos shows.
E, ao mesmo tempo, nessa época, estava sendo debatida e foi aprovada a Lei de Imigração de 2017, né, Duduzo? Que isso também te favoreceu de alguma forma, trazendo uma série aí de direitos que depois você foi brigar na justiça e também foi como uma forma de colocar e mobilizar as pessoas em torno da sua permanência, né, do seu direito de permanência aqui no Brasil através da campanha Duduzo Tem Voz. E aí, como que foi esse início, assim, de mobilização e como que começou? Eu estava falando, começou na peça, na verdade. Esse dia eu cheguei e falei, não, não vou fazer nada porque eu tenho que ir embora. E o diretor, o Rogério, falou, calma aí, o que é isso? Uhum. Era Eu o Rogério falei, Tarifa, né? Rogério Tarefa. Eu falei, eu tenho que ir porque eles falaram assim. Aí ele falou, tá. Parou todo mundo, falou, gente, você está aqui na USP, estudante, essa universidade tem várias faculdades aqui. Quem é advogado? Quem é do jornalismo? Quem é do quê? Olha Quem só, é do quê? Quem mobilização. você conhece do quê? Quem você conhece do... Eu nem falava nem português na Eu me época. lembro. Daí começou a girar uma mensagem nas Começou, redes sociais, tipo, do nada. A Eu estava ancestralidade ali aí chorando, tipo, eu trabalhando. estava ali chorando. uma rede de Desesperado, sem saber o que solidariedade. está acontecendo, o que vai acontecer. 5 anos eu estou no Brasil e agora eu vou ter que ser arrancado e jogado na África do Sul para se virar de novo. Eu tenho que me virar, porque chegar na África do Sul seria muito difícil conseguir emprego, porque todo mundo. Currículo, tem 5 anos, você O estava que você estava onde? fazendo? O que você estava fazendo lá na África do Sul? Como eu expliquei, eu estava preso Sim. no Brasil, sabe? Aí jogou todo mundo nas redes sociais, começou a aparecer. A primeira pessoa que eu lembro era se, Sérgio, Jornalista Sérgio jornalista Silva. Vamos dar Sérgio um Silva. salve pro Sérgio, que tá aí Sérgio, assistindo a gente. Gratidão, Sérgio. Sérgio, ele falou, não, 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 Andutuzo não vai não. Um grande ativista também, o Sérgio. Aí a gente começou lá. Do nada, eu estava. Aonde que eu encontrei com a Karina e Daniel e No professor, Instituto Criar, professor Amatuk. Matuque. How? E a gente, tipo, em menos de 3 dias, Como que isso tudo se movimentou. em menos de 3 dias, já teve coisas realmente preparado. A gente foi com as pessoas, Eloá estava, teve muita gente que estava na manifestação dia 8 de O março. lançamento da campanha foi no Dia Sim, Internacional das Mulheres, sim, né? dia Nas 8 de ruas, lá março. no centro da cidade, já com E panfletos, com tudo, com vídeos, baixo-assinado, sabe? abaixo-assinados. Coisas que eu nunca ia pensar na minha cabeça em estruturar e mobilizar. Sim. Porque Inclusive, você eu recebeu não muito sabia apoio, nada né, sobre o Duduzo? Brasil. Muito apoio também, até de parlamentares, figuras públicas, Suplicy, Mas isso é interessante. Como que Malunguinho, foi para Luana você Alves. isso, Dudu? Receber assim, né? Tô numa situação 100%, né, de invisibilização e do nada você recebe o decreto de expulsão e muitos brasileiros que você nem conhecia falam: "Não, calma, a gente vai te ajudar". Como que foi para você também lidar com essa solidariedade assim? Aí eu tô em terapia até hoje. Como Eu tô em lida? terapia até hoje. Porque é uma loucura ter um monte de pessoas ao seu redor, mas ao mesmo tempo tem momentos que você se Só, sente sozinha. E não exato. é somente momentos. Realmente, esses 11 anos, eu acho que até eu falei com minha mãe, eu falei, eu preciso voltar para a África do Sul para sentir e viver amor. Ter Exato. alguém me amar mesmo, que vai investir em mim, que vai me cuidar, que vai se preocupar, que vai estar realmente na minha vida para me amar E mesmo, que sabe? você também vai voltar a ser a Duduzo e não vai ser apenas a Duduzo da Sim, luta, né? sim, sim, Porque eu sim, acho sim. que tem muito disso também. Você falou que é a sua ancestralidade que te acompanha, que te dá essa força. E eu acho que a sua ancestralidade te tornou uma mulher farol no Brasil. Porque igual você, né, várias outras mulheres africanas chegaram no Brasil e chegam nesse contexto de encarceramento, de guerra às drogas, e a sua luta é farol, porque o que a gente está conquistando, igual a sua reabilitação criminal, que foi a anulação, né, de todos os Uhum. registros criminais no seu nome, tudo isso é movimento para as próximas, né? E, e é muito engraçado, porque eu sempre pensei
até eu falando com a Karina alguns momentos, alguns anos atrás, eu sempre falo, mesmo se fosse um pedacinho da minha vida que eu estou fazendo aqui, muda somente a história de uma mulher, sabe? Eu ia me sentir no lugar que eu fiz minha tarefa, sabe? Eu fiz meu caminho. Só que minha vida é tão grande numa forma que nem eu esperava. Tem mulheres que produzem livro. Essas mulheres me chamou e falou, Du, a gente fez isso porque a gente está vendo aonde você está indo. Porque você começou, a gente estava junto com você lá dentro. A gente nunca imaginou Olha que que bonito. você ia voltar, quando você ganhou tua liberdade, ia voltar para a PFC e fazer um show e cantar pra gente e mostrar que tem outro mundo ali fora tem esperando a vida, né? gente, sabe? E isso foi uma inspiração para eles lá dentro ainda. E A Du, maioria ainda nem mais. me conhecia, sabe? Nunca me vi. Só que eu ouvi as histórias que teve uma mulher da África do Sul que cantou aqui, que voltou depois de sair da prisão. Porque quando as pessoas saem da prisão, ninguém volta. Além se você está preso de novo. Mas ninguém pensa que eu deixei as pessoas lá dentro, porque ninguém quer estar naquele lugar. Então, e quando você sai, é nesse lugar de sobreviver que você não consigo pensar na outra pessoa. Você não consigo pensar nas outras vidas que realmente deu força para você estar no lugar que você está. Que, na verdade, seria a liberdade para algumas pessoas, Exato. né? E E Duduzo, essa luta toda te levou para um espaço como Teatro Oficina, né? Atualmente você é Muito legal. integrante da companhia oficial do teatro, gente, desse teatro atualmente, histórico, né, de resistência e vanguarda na arte e na política. Então, como que você enxerga essa sua nova fase agora, né, de construção dessa carreira como artista, como ativista? E, enfim, conta como que você está enxergando, né, esse novo momento. eu tô ainda tentando aceitar que eu estou aqui vivendo o que eu estou vivendo. Porque a prisão mexe muito com a psicologia da pessoa, autoestima, além das outras coisas que mexe, né? E chegar numa sociedade que não acolhe, isso fica mais pesado ainda. Pior quando você é imigrante. Eu sei que os brasileiros também têm muita dificuldade de voltar nas comunidades depois da prisão, né? Mas eu vou voltar a isso, minhas ancestrais, gente. Porque o canto que eu faço aqui no Brasil, eu não canto em português, mas que eu falo em Em português, qual língua que é? eu canto para me prazer em português, sabe? Porque eu tô aqui, eu conheço vários artistas, que até alguns artistas que eu já trabalhei, mas quando eu vou cantar, eu canto na minha idioma, né? Eu canto entre em Zulu, canto em Xhosa, eu canto em Sotho, às vezes canto em inglês, porque é uma das idiomas da África do Sul, mas Esse eu Clossa sempre você ainda não contou pra gente, que é muito legal. aí tem esses idiomas que eu traz a minha história. E se comunica com as Se suas comu- Me comunica ancestrais, com né? minhas ancestrais. Mas agora aqui no Brasil, esse canto está reverberando no teatro e mexendo Olha nas só. estruturas no Brasil sobre a ancestralidade brasileira dos corpos pretos. Porque a gente vai ter que entender que o sangue sempre vai falar mais alto. E o sangue que foi derramado aqui nas ruas do Brasil não foi o sangue de ninguém. Foi o sangue do povo preto Foi o sangue africano. do povo preto que vem de lá. Eles foram arrancar o meu povo lá na África, Sim. né? Para trazer aqui, estuprar, matar, maltratar, escravizar, além de muitas outras coisas que continua fazendo. Porque a E escravização não não houve acabou no Brasil. reparação, né, Duduzo? E eu sempre falo, seria muito difícil ter reparação enquanto no nosso no governo não tem tanta representatividade dos Uhum. corpos pretos. Claro. Essa mesa, que é a estrutura brasileira, eles nunca convidou eu, ou corpo semelhante eu, eles nunca convidou homem preto, eles nunca convidou mulheres trans, homens trans. Eles nunca convidou ninguém da comunidade LGBTQIA+. Eles nunca convidou ninguém
da própria terra, porque essa terra não é terra de ninguém, essa terra é a terra do povo indígena. Mas essas pessoas, vai lá no Palácio em Brasil, só uma mão de mulheres pretas, homens pretos, nos E no lugares de judiciário ainda, né, poder. Dudu? Se a Nos gente for lugares de olhar poder. para o judiciário que está jogando esses processos todos, né, envolvendo a expulsão do seu caso, por exemplo, né, quem são essas pessoas que estão Exatamente. julgando, né? Seria muito difícil nos nomes que eu vejo em todos os processos que eu recebo. Eu estarei mentindo se eu falar que eu vi um nome e sobrenome de uma pessoa preta que tocou meu processo em algum momento durante esses 11 anos. Duduzo, a gente já está chegando agora na parte final do nosso MesaCast. A vontade era da gente seguir Continuar muito aqui. tempo aqui com você. Acho que vamos precisar de fazer outros episódios. E já fica o convite. Mas a gente queria um pouco saber dos seus sonhos. Você falou, né, um pouco de sonhos, de vontades futuras aí. Então, o que você está imaginando, né, dessa carreira, e da sua vida, seja aqui, seja em outro lugar, você quer aonde chegar? você quer estar? A primeira coisa que eu quero é minha liberdade. Porque sonhar sem liberdade é tipo uma coisa muito difícil viver. Porque eu não consigo construir meus sonhos enquanto eu não sei O aonde dia eu de vou amanhã, viver né? esses sonhos. Ou qual dia vai cair essa decreto. Vai, hoje, pronto, vai embora. Sabe? Eu tô com peças no teatro, eu tenho três peças no teatro, só no Teatro Oficina. Eu tenho outras peças que tá com outros companhias. Eu tô com companhia do Teatro do Osso. Eu tô com vários projetos. Tô com 10 mulheres que contam comigo porque a gente faz apresentação de dança Zulu em vários espaços culturais do Brasil, trazendo a minha cultura, né? E eu tenho pessoas da minha banda, eu tenho São uma loja muitos que eu tenho projetos muitas coisas que tá que o Brasil acontecendo, devia estar mas valorizando, eu não né? Exato. consigo Você, amarrar, você é sabe? finalista do maior prêmio de HQ, você e a Gabriela Guilish, que é uma ilustradora maravilhosa, estão aí concorrendo o prêmio da HQ, Sim. numa HQ que retrata, né, a vida de mulheres migrantes sobreviventes do cárcere. Então tem muita coisa, né, Tem Dudu? muita coisa. Só que Além eu do sinto que, numa certa forma também, eu consegui chegar nesses espaços e falar que, essa é a minha situação. Só que eu vejo que as pessoas me acolhem porque eu consegui realmente, honestamente, abertamente dizer que isso é minha ferida, eu estou machucada Sim. aqui. Mas mais de quase 800.000 pessoas não consigo dizer, porque nem todos entendem a ancestralidade. A maioria dos brasileiros nem sabe nem o próprio nome da família. Não sabe aonde vem, não sabe aonde vai. Porque para entender o teu caminho, você tem que entender aonde você vem, que tipo de semente você é. Aí, minha vida aqui é meio nesse limbo, mas que precisa ser resolvido para resolver outras vidas também. Só que meu sonho é ser livre para eu conseguir realmente viver essa vida. Realmente não é somente sonhar, mas colocar meus sonhos em prática, colocar meus sonhos em andamento. Para a pessoa falar, nossa, isso é sonho da Dutuzo. A gente está vivendo o sonho da Dutuzo. Por quê? Porque tal pessoas que saem recentemente da prisão, eles estão conseguindo RNE, mesmo que seja provisório, mas eles estão conseguindo. Que uma coisa que 10 anos atrás O não era documento de uma opção. permanência, né, no Sim, sabe? país. Tem a decreto de expulsão. Se eu consigo enfrentar isso e ganhar, isso vai significar o quê? Vai significar que todas essas mulheres que eu conheço, que estão com um bebê no colo, sem trabalho, sem documento, sem conseguir fazer nada, sem conseguir estudar, essas pessoas vão conseguir sua se luta é muito regularizar, representativa, né, Duduzo? sabe? É um E, farol. tipo, a gente é muitas camadas mesmo. Quando você veja a minha história, ou minha vida, ou minha trajetória, é muitas camadas. E é muita coisa que acontece que não é somente dando tudo,
sabe? Claro. É muitas mulheres, não é somente mulheres, homens também. E Duduzo, para quem quiser saber mais da sua história, então pode acompanhar suas redes sociais, né? Exatamente. @DuduzoCiba. Lá vai ter mais informações também dos próximos Divulgação de passos, de trabalhos. trabalhos, da campanha, Duduzo tem voz, Duduzo fica. Também a gente vai deixar a dica para o nosso público para ficarem de olho no lançamento do longa-metragem sobre a história da Duduzo. O filme se chama Antes do último voo, mas também vai lançar no finalzinho desse ano, provavelmente no comecinho do ano que vem, uma outra longa-metragem que vai sair no Universal Pictures, né? Eu esqueci Uau! o nome da Super série. produções. É uma série. E sim, tem vários trabalhos. Tem música no Spotify, gente. Eu tô lançando, tô trabalhando no meu EP. Sigam no Olha só. Spotify, em É todas difícil as redes. Sem... Cadê o Totô? Cadê? Cadê o Peraí, investimento? pessoal, Cadê os vamos compartilhar, patrocinadores? vamos compartilhar. Patrocinam ele. Mas tá em andamento, porque eu tô nessa criação, porque eu não quero sair se eu for ser expulsa no Brasil. Eu não quero sair no Brasil e ficar somente minhas palavras. Você é uma Sabe? Eu artista. quero que quando eu for embora, eu quero que as pessoas continuem vivendo É e um criando legado, você está que, deixando sabe, um em cima do legado. que eu tô E fazendo. uma história muito importante. Também vamos deixar o link para o artigo recente que eu publiquei também, contando um pouco sobre esses meandros, né, do que eu estava chamando de encruzilhadas da luta contra a expulsão, o caso emblemático da sul-africana Dudu Zuciba, que foi recém-lançado no livro Migrações e Refúgio desse ano, também dissertações de mestrado, Isso. a recente Trabalhos da sociedade tese, civil também, né? A também do Instituto gente. Terra, Trabalho e Isso. Cidadania, que é um grande parceiro do Fronteiras Cruzadas. Não, o trabalho do ITTC que tem vários dados, né? Inclusive sobre mulheres que passaram pelo sistema, mulheres migrantes que também estão nessa situação. Inclusive, a ETTC tá me surpreendi muito. Porque quando eu estava na PFC, o mais que eles vêm para ver a gente, mas muitas pessoas dizem, quando você sai, eles não vão ligar, eles só vão te colocar no abrigo e tchau, sabe? Tipo, eu teve muitas essas conversas. Só que quando eu ganhei minha liberdade, vendo a mobilização e movimentação das pessoas do ATTC e a forma em que eles estão trabalhando, e tipo, isso para mim me deu muita força de entender que não é somente as pessoas que estão me conhecendo aqui de fora, Sim, mas foi as pessoas que foi lá dentro, exato. sabe? Mas daí a Uma relação. Que teve importância. uma relação desde o comecinho da minha Sim. chegada e tá me acompanhando até agora. Tipo, não Isso. tem um dia que eu me sinto que eu não posso ir na TTC hoje. Eu consigo ir na TTC, levar as pessoas para a TTC e ninguém fica chateada comigo quando Vamos eu só traz pessoas. contextualizar para todo mundo, né? O que é o ITTC? Como a Karina disse, é Sim, um sim. parceiro do Fronteiras que a gente trabalha junto, mas é uma organização da sociedade civil que precisa de investimento, né? Porque é uma organização que está aí fazendo um trabalho que o Estado deveria fazer e que há mais de 25 anos atua aí nessa intersecção de gênero, migração e encarceramento, né? Com mulheres migrantes que, assim como a Dudu, são sobreviventes do cárcere. Muito importante esse recado. Então, já entrando realmente na nossa despedida aqui, queria saber se Duduzo tem mais alguma palavrinha, quer compartilhar mais algo com o público? Ué, eu sei aonde a Karina quer ir, é na música. Ela me conhece. É a melhor parte, né? O que você vai mandar pra gente, então, para esse encerramento A com chave de surpresa. ouro? Uau! Tambores. Enquanto isso, só para também convidar todos a seguirem também as páginas do Fronteiras Cruzadas, @Fronteiras Cruzadas no Instagram, também no Facebook. Vão encontrar mais informações no nosso site sobre o projeto de extensão que está rolando aqui na FEFELESH. Participem dos eventos, vão ter eventos maravilhosos com participações da Duduzo, também de muitos outros convidados aqui do Brasil, internacionais. E ainda esse ano, preparem-se. Tem que acompanhar, porque é sucesso, né, Dudu? Sim, acompanha e tem hashtags também, hashtags muito, 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 muito importantes. Hashtag Vidas Imigrantes Negras Negras importam. Muito Importa. importante. Vidas migrantes negras importam, Hashtag gente. Vamos fortalecer. regularização já. Regularização já. Hashtag liberdade para Falilatu. Liberdade para Falilatu. Hashtag sonha livre.
Sonha Livre. Hashtag Nduduzo tem voz. Então, Dudu tem voz. várias Vamos... hashtags. Porque essas lutas, gente, não vai lugar nenhum sem a mobilização de todos. Sem Nas apoio, redes né? e nas ruas, né, Du? Sim, não, eu não sou uma pessoa muito nas redes. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem, por favor, não me cobra a outra vida que eu não vivo, sabe? Porque as pessoas sempre têm essa cobrança. Ah, você não postou vídeo, não postou fotos. Não, gente, eu tô na Eu tô na rua. rua. Tô Tipo, eu sempre tô lutando. na rua. E se eu ficar na rua com o celular, eu vou ficar sem ferramentas de se comunicar, porque São Paulo não é fácil, não. Então, o que você vai oferecer para o nosso público Ah, eu não agora vou, de eu encerramento? não vou fazer uma música triste hoje, eu vou fazer uma música Alegria, alegria. meio, ok. Ah, bendino mama, oh, solo iqhiyelo shenga phambili, ngithokwelele ndihamba, ndithokwene mnandi bheke golimnani osanalwa. Ngithi xa bendinomama, osweleka iqhiya eliboshwe ngaphambili, ngithokwenene ndiyahamba, okwenene mnandi bheke egolini osanalwa. Ndiyagodola iyowa, ndiyagodola incinci noleraki mntakamama, iyo ndiyahamba, liyondibeke golisanalwa. Ndiyagodola iyowa, ndiyagodola incinci noleraki mntakamama, iyo ndiyahamba, liyondibeke golisanalwa.